tarde a todos vocês, né, um bom final de tarde, um bom início de noite, e desejar também boas-vindas à nossa segunda semana no ciclo de palestras em ciência animal, no segundo semestre de 2022. Ao longo desse final de tarde, nós teremos 3 palestras ministradas por nossos alunos mestrandos do programa de ciência animal. São eles a mestranda Viviane Silva Rodrigues, o mestrando Matheus Oliveira e a mestranda Beatriz de Carvalho Abreu. Bem, nós iniciaremos com a mestranda Viviane Silva. Olá, Viviane, você me ouve? Poderia abrir sua câmera? Sim, professor, estou ouvindo. Tá me ouvindo bem aí? Sim, perfeitamente. Boa tarde. Boa tarde. A mestranda Viviane, ela é graduada em Medicina Veterinária aqui pela Universidade de Franca, atualmente faz estudos na área de Medicina Integrativa e abordará, inclusive, este tema nessa tarde, ozonioterapia aplicada à Medicina Veterinária. Viviane, por favor, fique à vontade para compartilhar sua tela conosco. Você consegue compartilhá-la? Acho que sim. Ver se deu certo e se está em modo de apresentação. Acho que não foi. Ah, deu sim. Eu já estou vendo aqui. Está em modo de apresentação? Acho que não. Você só tem que maximizar, como se fosse seu PowerPoint. Isso, perfeito. Agora clica, isso. Se você clicar na tela, isso, dela já vai avançar. Viviane, então eu vou aqui deixá-la à vontade, o seu áudio está funcionando, câmera e slides também, fique à vontade para começar, tá bom? Vou fechar minha câmera. Uma boa apresentação. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Viviane Silva Rodrigues, sou médica veterinária, atualmente sou aluna do programa de pós-graduação em ciência animal, faço mestrado, né? E como o professor Jair disse, durante a iniciação científica e agora no mestrado, a gente trabalhou com ozonioterapia e laser terapia e estamos dando progresso nesses projetos agora no mestrado. Eu vou falar então um pouquinho sobre a ozonioterapia na medicina veterinária. Para começar a falar da ozonioterapia, do seu uso, precisamos entender o que é o ozônio. O ozônio, ele é um gás triatômico de oxigênio altamente reativo. Ele é incolor e tem um odor bem característico. Naturalmente, ele é formado na estratosfera por radiação ultravioleta. É uma terapia de baixo custo que tem uma ação antimicrobiana de alto poder oxidativo. Para entender como que forma o ozônio, precisamos entender o processo corona. O processo corona nada mais é aonde moléculas de oxigênio sofrem uma descarga elétrica. No momento que ela sofre essa descarga elétrica, ela se torna apenas um átomo de O2. Esse um átomo de O2 encontra uma outra molécula livre de O2 e forma-se, então, o O3, que é o ozônio. Para termos o ozônio medicinal, é necessário ter um gerador de ozônio. Então, esse é um gerador de ozônio modelo Ozone Life. Para a gente produzir o ozônio, é necessário ter um cilindro de oxigênio. Então, aqui, esse cilindro, ele fica acoplado, né, com o aparelho de ozônio. Nessa parte aqui do equipamento, é onde esse oxigênio sofre descarga elétrica. No momento que ele sofre descarga elétrica, por essa saída, então, sai o gás de O3. O mecanismo de ação do ozônio, ele tem efeito oxidativo nos patógenos. Então, ele oxida as membranas celulares e os componentes citoplasmáticos de determinados patógenos. Com isso, ele tem a capacidade de inativar bactérias, fungos e protozoários. Sua ação antimicrobiana se dá por degradação de constituintes de membrana, como glicolipídios e as glicoproteínas, e a fragmentação do material genético. Ele faz oxidação das bases timina e guanina do patógeno. Bom, o ozônio nos eritrócitos, ele tem a capacidade de melhorar a entrega de oxigênio e aumento de ATP. Em leucócitos, ele ativa o sistema imunológico.
Nas plaquetas, ele libera fator de crescimento e inibe a agregação plaquetária. Na medula óssea, ele libera as células madres e nos demais órgãos, ele regula o excesso de enzima oxidantes. As vias de aplicação do ozônio. O ozônio ele pode ser aplicado pela via sistêmica e nessa via temos a via intrarretal, a autohemoterapia maior e a solução ozonizada intravenosa. A intrarretal, essa foto não é demonstrando a intrarretal, mas basicamente nessa mangueira onde que sai o O3, a gente acopla uma sonda e essa sondinha a gente coloca ali no reto desse animal e faz a aplicação do gás. A autohemoterapia maior nada mais é que a gente retira o sangue desse animal numa bolsa de transfusão sanguínea, ozoniza esse sangue e aplica novamente por via intravenosa do mesmo animal. A solução ozonizada nada mais é onde a gente pega a solução fisiológica ou ringer lactato, ozoniza com esse gás e aplica, desce ele intravenoso no animal. Essa foto aqui é uma torre de ozonização em água. Então, geralmente, na medicina humana, é bastante utilizado a água para pessoas que têm gastrite, que têm um bom efeito. Então, aqui, essa foto, a gente está ozonizando uma água. Outras vias de aplicação do ozônio é a via local. Na via local, temos a forma de bagging, que nada mais é a gente colocar um saco plástico envolto do membro desse animal, ou aonde quer que ele tenha uma ferida. Temos que vedar bem, tanto embaixo, tanto em cima. Aqui essa é uma sondinha que está acoplado àquela mangueira que sai direto do aparelho, e aqui o gás é insuflado. Outra forma é o cupping, e aqui nessa foto a gente tem um cupping de vidro, que está fazendo numa ferida, mas também dá para utilizar um cupping feito de garrafa PET. Temos a forma subcutânea, geralmente ela é muito aplicada perilesional em animais de pós-ortopédico. Intramuscular, que eu vou falar posteriormente como que pode ser essa aplicação. Paravertebral, periarticular e intraarticular é uma aplicação mais delicada. Então, a gente precisa fazer num ambiente mais limpo, de preferência num consultório, com muita asepsia, para evitar determinadas contaminações. Como eu falei anteriormente, a via intramuscular, a gente usa bastante para fazer a autohemoterapia menor, que é coletar o sangue desse animal, ozonizar e aplicar na via intramuscular. Nessa foto, eu demonstro para vocês um sangue venoso normal, sem ser ozonizado, e aqui um sangue venoso ozonizado. Dá para perceber que a cor ela fica diferente, porque o ozônio ele leva oxigênio para essas hemácias, e isso muda a coloração, fica parecendo um sangue arterial. Outra forma de ter o uso da ozonioterapia é o óleo ozonizado. Muito pelo contrário do que as pessoas pensam, o óleo ozonizado ele não pode ser feito com aquele aparelho que eu mostrei anteriormente, com o aparelho que a gente produz o ozônio medicinal. Para fazer o óleo ozonizado, necessita de uma máquina maior, com maior potência, então ela tem que ser numa empresa registrada, fazendo tudo certinho. Então, a pessoa que fala que faz o ozônio em casa, isso é mentira, que não tem como. Então, precisamos ter uma empresa para comprar esse óleo dela. E o óleo, ele não tem ozônio dentro dele. O óleo de girassol ozonizado tem peróxidos, e esses peróxidos são oxidantes, que têm a capacidade de ser bactericida e fungicida. O óleo, geralmente, a gente aplica em feridas já crônicas. Feridas recentes, como queimaduras, ou ferida que está muito inflamada, não é legal aplicar diretamente o óleo, porque como ele tem alto nível de peróxido, isso pode levar uma irritação ali naquele local que já está inflamado. Bom, as indicações da ozonioterapia. De primeiro, o ozônio ele é muito indicado para feridas de difícil cicatrização. Então, é aquela ferida que já fez de tudo, que já faz tempo que está aberta e não fecha. Por que que ele tem essa capacidade de acelerar? Porque ele leva, então, oxigênio, ele leva vida para essa ferida. E isso faz com que o organismo fisiológico do animal cicatrize mais rápido, porque ele está levando mais oxigênio. Tratamento de dor, então, como eu falei, aplicação desse gás subcutâneo ou também aplicação do gás intrarretal tem função em dor. Modulação do sistema imunológico e do sistema antioxidante. Então, aqui a gente pode utilizar a autohemoterapia maior, a autohemoterapia menor, ozônio intrarretal. E essas duas terapias
interessante em pacientes idosos. Então, aquele animal idoso que já tem um problema articular, geralmente ele tem dor frequente. Como ele já é idosinho, ele tem um sistema imunológico mais retardado, o seu sistema antioxidante já não funciona como antes. Então, para pacientes idosos também seria um acompanhamento muito legal para fazer nesses animais. Também indicado para patologias inflamatórias, infecciosas, isquêmicas e fúngicas, choque endotóxico, nefropatias, e aqui a gente usa bastante a solução fisiológica ou Ringer lactato ozonizado, picada de animais peçonhentos, dermatologias em gerais, inclusive otites, oncologia e oftalmologia. Bom, para falar um pouquinho para vocês do grupo de estudo que eu participo, que é o GEASO, recentemente publicamos 2 artigos em periódicos internacionais, onde fala do uso da ozonoterapia, tanto do gás de ozônio, tanto do óleo ozonizado, para a pitiose equina e canina. Quem tiver interesse, eu vou deixar meus contatos ali no final, quiser conversar sobre o grupo de estudo ou sobre iniciação científica, estarei à disposição. Bom, agora eu vou falar para vocês de alguns casos que eu peguei no meu estágio obrigatório. Essas fotos são do RCG, que é a Cavalaria de Guarda do Exército de Brasília. Essa égua aqui, ela chegou com foco de míase em vulva. Ela estava recém-parida, porém ela demorou para eliminar a placenta. E isso levou um foco de míase. No dia 11 ela chegou, fizemos a retirada dessas larvas, limpeza, porém não tinha sido aplicado ainda o ozônio. No dia 13 ela voltou, fizemos a limpeza dessa ferida e a aplicação do gás de ozônio. Foi aplicando o gás todos os dias, e no dia 15 ela chegou desse jeito. Dá para ver, sim, que a ferida está um pouco suja, mas após a limpeza dá para observar que teve granulação desse tecido. Dá para ver aqui, ó, como estava bem mais fundo, e aqui já teve uma granulação boa. E no dia 20 foi a última sessão de ozonoterapia nela, depois disso ela recebeu alta, e ela chegou assim, lá no último dia dela. Essa égua, por ela estar amamentando, não foi feita antibiótico terapia nela. Então, dá para ver que foi uma cicatrização literalmente só com ozônio e as pomadinhas de cicatrizantes que a gente passava pós a ozonoterapia. Bom, essa outra égua chegou com essa fístula perianal. Era uma fístula que dava para introduzir o dedo lá. E no dia 20, ela foi feita também ozonoterapia todos os dias. E no dia 20, olha como já deu uma boa granulada, já não dava mais para colocar um dedo ali. E olha a cor da ferida. Olha a diferença de coloração. Então, aqui uma ferida bem clarinha, vamos dizer, com pouco oxigênio. Já aqui no dia 20, com a aplicação do gás de ozônio, já estava uma ferida bem viva. Essa égua, ela não voltou depois do dia 20, então não foi feito mais a ozonoterapia. Lá no RCG, os soldados levam os cavalos todos os dias. E acontece de dia deles não levarem, então, às vezes, o tratamento fica meio assim. Mas a gente conseguiu deixar ela num estado bem melhor do que já estava. Esse outro caso é uma égua de polo. Ela chegou porque ela levou uma bolada de polo aqui, e dá para observar como que estava bem edemaciado. Ela chegou custando andar, ela estava com muita dificuldade para andar e estava bem inchado. Primeiro a gente fez uma fístula aqui, então fez a retirada de todo o material purulento que estava por dentro e a aplicação de óleo de solução fisiológica ozonizada nessa ferida por fora. O que aconteceu aqui? Como ela levou a bolada, ela ficou com esse edema. Lá eles acharam que era só um edema de boa e passaram um DM gel. Só que estava muito inflamado. E o DM gel, em contato com esse tecido inflamado, queimou. Então, ela teve aqui uma queimadura por DM gel. Então, aqui fizemos o uso da solução fisiológica ozonizada e pomada de assadura. Aqui foi feito a fístula, lavou com solução fisiológica ozonizada e depois era feito o gás. Então, essa égua, ela começou o tratamento no dia 13, ela fazia tratamento com ozonoterapia uma vez ao dia, e ela ia todos os dias, 2 vezes ao dia para fazer curativo, mas o ozônio era feito uma vez. E ela sim foi todos os dias, que foi determinado para ela ir lá todos os dias. Então, do dia 13 ao dia 25, que foi o dia dessa foto, já dá para observar como o edema diminuiu.
A ferida por fora também já estava bem melhor, que os pelinhos já estavam crescendo de volta. E essa égua, ela foi feito o tratamento com antibiótico terapia, anti-inflamatórios, porque foi necessário. Ela estava muito inchada, com muita dificuldade de andar. E uma coisa que eu sempre digo a ozonoterapia, ela não é uma terapia única, ela é uma terapia complementar. Então, não podemos excluir, de fato, as terapias convencionais. Devemos, sim, associar a ozonoterapia com o tratamento já convencional para potencializar. Então, não devemos usar apenas ozônio, e sim complementar com as terapias que já vêm sendo utilizadas. A égua que eu mostrei anteriormente, que estava recém-parida, não foi feito nenhuma medicação nela, porque ela estava amamentando. Mas, se fosse necessário, a gente ia, sim, utilizar medicamentos convencionais para tratar ela. Como nesse caso, utilizamos a ozonoterapia e o tratamento convencional, e foi um sucesso. Bom, eu gostaria de agradecer à Unifran, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, ao Zonilife, que é o nosso patrocinador, a CAPES e a FAPESP, que são os órgãos de fomento. Opa. Muito bem, Viviane. Olá, você me ouve? Aqui, deixar meus contatos, caso vocês tiverem dúvidas, pode me mandar e-mail ou chamar no Instagram profissional. E muito obrigada pela atenção de todos. Perdão, eu achei que você tinha terminado aquela hora, daí eu te atrapalhei. Você me ouve agora? Sim. Desculpa, Viviane, eu achei que você já tinha finalizado e eu acabei te atrapalhando nesse finalzinho. Perdão, tá? Viviane, parabéns pela apresentação. Obrigada. E nós temos algumas perguntas aqui, né? Então, nós temos mais alguns minutinhos. Então, dando início, nós temos aqui 3 perguntinhas. Caso não dê tempo para responder a todas as perguntas logo após a apresentação, a Viviane estará conosco ao longo dessa tarde. Então, vocês podem continuar conversando pelo chat, ou mesmo ela deixou os contatos para que depois vocês fiquem à vontade para contactar, ok? Viviane, a Cristiane Garcia perguntou se o equipamento que você apresentou logo no início da apresentação permite a ozonização de soluções aquosas, como soro, enfim, soros fisiológicos, dentre outros. Sim, esse modelo que eu mostrei, ele consegue sim fazer ozonização de soro. Ele ozoniza soro, ele faz a aplicação do gás e também a gente pode retirar esse gás, pôr na seringa, tem outras coisinhas que faz. Somente para o óleo que não tem como. O óleo ele necessita sim de ser uma máquina mais potente. Então a gente consegue com esse aparelho fazer o uso do gás e ozonizar água e solução fisiológica, ringer lactato. Tem todo um mecanismo, se caso mais para frente vocês quiserem, a gente pode, acho que, organizar para mostrar como que é feito, né? Como que usa esse equipamento, mas sim. Certo. E o Lucas Freitas perguntou se o período de ação do ozônio varia de acordo com a sua forma de aplicação ou talvez forma de apresentação. Bom, o período de ação tem relatos que 20 minutos ele já tem a ação ali no tecido. Mas se também estiver perguntando sobre o período de aplicação da ozonoterapia, isso depende. Num caso de bagging, de cupping, geralmente a gente faz de 10 a 20 minutos a aplicação desse gás. Se for um tecido mais sensível, pode utilizar menos tempo, mas geralmente é isso, de 10 a 20 minutos de aplicação do gás. Mas o efeito, né, da terapia se dá em 20 minutos da aplicação do gás. Não sei se era isso que ele estava perguntando, né? Bom, caso ele tenha mais alguma dúvida, ele ficará à vontade aqui para escrever no chat. E uma última pergunta, para não atrasarmos o cronograma, Viviane, desculpe. A Débora Garcia perguntou se existe alguma restrição quanto ao uso da ozonoterapia. Então, o que fala é que animais com anemia não é interessante a gente fazer o uso de ozônio, tanto em gás, tanto em autohemoterapia maior. Porém, eu já vi veterinários fazendo
o uso da autohemoterapia é menor em animais com anemia, mas ainda está sendo estudado, mas em animais com anemia tem, assim, uma certa restrição, sim, um cuidado maior para não influenciar demais o uso do ozônio neles. Entendi. Perfeito. Nós precisamos aqui, a Juliana fez mais uma pergunta, me desculpe, Juliana, só para não atrasarmos o cronograma, a Viviane continuará conosco e ela vai responder no chat as demais perguntas, ok? Eu agradeço mais uma vez, Viviane, pela sua apresentação, muito obrigado. E convido agora ao Matheus. Matheus está conosco? Por favor, fique à vontade para abrir sua câmera e seu microfone. Certo, tá aparecendo aí já? Já te vejo. Boa tarde, Matheus. Me ouve bem? Oi? Não entendi. Me ouve? Está me ouvindo? Sim, senhor. Ótimo. Uma boa tarde, Matheus. Muito obrigado por estar conosco, compartilhar um pouquinho do seu conhecimento aqui nessa tarde. Matheus é médico veterinário, mestrando pelo programa de pós-graduação em ciência animal, e ao longo dessa tarde abordará o tema casqueamento e ferrageamento terapêutico em equinos. Ele já compartilhou sua tela. Matheus, fique à vontade, então, para dar início à sua apresentação, um áudio perfeito, som também, imagem também. Eu vou fechar minha câmera para que você fique mais à vontade. Pode Obrigado. começar. Como o professor já citou aí, eu sou aluno do programa de pós-graduação em ciência animal, né? Cursando um mestrado na Universidade de Franca, Unifran, como a maioria acho que já conhece. Eu vou falar sobre um tema casqueamento e ferrujamento terapêutico em equinos. Acredito eu que é uma coisa que está crescendo muito, muita gente também já sabe, principalmente na área da medicina veterinária, que às vezes o veterinário só recomendava para um terceiro fazer. Hoje a gente que é veterinário está nesse meio e a gente mesmo está fazendo isso. Mas na área de terapêutica e correção ortopédica, esse tipo de trabalho, né? Na introdução, a gente sabe que esses equinos, hoje a gente tem vários esportes, né, que envolvem cavalos de altos valores, e eu costumo dizer que o cavalo ele tem os cascos, né, a parte mais distal, como o segundo coração, né, que é o sistema locomotor. Acho que ele é totalmente dependente desse sistema para poder exercer trabalhos, esportes ou suas devidas funções aí no dia a dia. E essas práticas esportivas do dia a dia, de forma errônea ou de forma excessiva, têm prejudicado muito esses animais do sistema locomotor, o sistema troqueler, principalmente na parte mais distal de casco, né? Lembrando que essas regiões são compostas por articulações, né, que causam estabilizações desses membros, principalmente no quesito de amortecimento, né, principalmente em estruturas mais sólidas, com movimentos principais de flexão e extensão. No dia a dia que a gente tem encontrado para esses principais problemas aí, essas patologias, visivelmente a olho nu, né, mas apresentam principalmente dor, claudicação variada, como resposta a estímulos, pode ser estímulos de pinçamento de casco, algum bloqueio distal ou até superficial, teste de propriocepção, o animal caminha no piso, caminha na areia, às vezes no piso liso ou na pedra você não vê essa claudicação e o grau dela, mas ela passa a ser bem visível na areia, por exemplo. E nos dias de hoje a gente tem variadas terapias, tanto com anti-inflamatórios, sejam eles esteroidais ou não esteroidais, os PRPs, né, que são os plasmas ricos em plaqueta, estão usando bastante, os bifosfonatos, principalmente o ácido tilodrônico, né, ondas de choque, revulsivos, fisioterapia, repouso de forma adequada e variados. E a gente tem focado muito hoje em dia na associação com o suporte podológico, né, que são as hortes. Vou falar um pouco da anatomia do caso para a gente falar depois mais da terapêutica. A gente sabe que... Deixa
Deixa eu pegar um pincel aqui. A gente tem um membro posterior e anterior, né? Membro torácico e membro pélvico. No membro, numa consideração maior para anatomia do casco, a gente tem os sulcos laterais, né? Tem o ápice da ranilha. A gente tem o sulco central, mais centralizado aí logo abaixo do sesamoide distal. A gente tem os bulbos, né? Bulbo lateral e bulbo medial, lembrando que no casco, no membro torácico, a gente tem o bulbo de forma caudal mais palmar, né? Enquanto que no casco do membro pélvico, a gente tem o bulbo caudal de forma plantar, né? Tudo que for de membro pélvico, a gente considera como plantar a região caudal, e no membro torácico, a gente considera normalmente como forma palmar mesmo. A gente, ainda nisso, a gente tem toda a sola, né? Que é uma grande parte da porção mais ventral do casco. A gente tem essa linha branca, que é toda envolta pela muralha do casco, que é essa outra linha mais espessa, que recobre 80% do casco aí, de forma circular. A gente tem os talões, que são esses triângulozinhos mais finais aqui na porção mais terminal do casco. A gente tem as barras, que estão um pouco mais à frente do talão, que dá mais uma sustentação e expansão nesses cascos aí, no momento de recepção do chão ao casco do animal. Faz expandir e causar esse amortecimento. Lembrando que a parede do casco ela cresce de 0,2 a 0,5 centímetros ao mês, nessa média, e que um animal que sofre um acidente suponhamos uma avulsão total de casco, ele vai levar em média 10 meses para se reconstruir o casco como um todo, com suas prós e contras aí, uma formação, mas na média de período é essa. Agora não sai, ó. Vou tirar esses riscos aqui. Aí, beleza. Já falando um pouco da anatomia ainda, né? Os membros torácicos, eles suportam cerca de 55 a 60% do peso do cavalo como um todo, principalmente por causa de pescoço e cabeça, né? Enquanto os membros pélvicos suportam média de 40 a 45% do peso desse animal. E lembrando que essa distribuição de carga ela é sempre feita de forma caudal para a forma cranial. O casco desse animal, ele suporta, ao animal pisar ao solo, esse casco sofre um impacto principalmente na região de muralha do casco, que é onde tem a maior distribuição de carga quando esse animal é ferrado. O animal sem ferradura, a, o peso do animal tende a não se distribuir totalmente na muralha do casco, e sim mais na sola e na ranilha desse casco aí. Um animal com casco bem equilibrado, um enferrujamento equilibrado, vocês podem ver nessa imagem de desenho preto e branco que o casco se distribui o peso nas porções mais longitudinais. Tipo, o animal não sofre tanto peso na região da ranilha, nem na região da sola. Então, essa é a função do casqueamento para um animal rígido, um animal sadio. Você distribuir essa carga somente para a parede do casco, não tanto para a sola, que é um pouco mais sensível, e nem para a ranilha, que é mais molinha também, não suporta tanta pressão. Aqui sobre o casco, o casco e seus equilíbrios, a gente vê bem que para você colocar uma ferradura no animal, se tratando de uma ferradura convencional usada no dia a dia, na figura da esquerda, a primeira imagem, né, a gente vê que essa barrinha preta ela é uma régua T.
que a gente usa para equilibrar e ver quanto de pressão essa ferradura vai sofrer após o casqueamento. A gente vê na primeira imagem que se você coloca a barra, a régua T, a sola do casco ela está em contato direto com a barra. Isso não pode, porque se você cravejar essa ferradura na muralha, né, na linha branca, não só a muralha vai sofrer pressão, e a sola assim também. Esse animal pode vir a mancar por causa disso. Na imagem do meio, a gente vê um casco bem balanceado com a régua T, né? Essa régua vai desde acima do bulbo ali até um pouco mais superficial da articulação do boleto, né? Metacarpo falangiana. E, e esse animal é um animal bem equilibrado. Já na imagem da direita, a terceira imagem, a gente vê que a régua não está mais em contato com a sola do casco, ou seja, eu posso colocar uma ferradura aqui que eu vou saber que o animal não vai mancar por causa disso, ele não vai sentir por causa disso. E a ferradura vai estar em contato somente com a parede desse casco. Aqui é um pouco do desequilíbrio, principalmente em potros, né, e sua consequência. A gente vê um animal com desvio aí, é, um, um bulbo e um talão totalmente mais alto que o outro, e a gente vê muito isso em potro, foi onde eu coloquei na imagem da direita, né, o desvio carpus valgus, né, que o carpo vai para dentro, a articulação do carpo fica para dentro e a porção mais distal tende a sair para fora do animal, né, de forma mais lateral. Enquanto o desvio varus, desculpa, carpus varus, o boleto se distancia da articulação do eixo mediano desse animal e joga as mãos para dentro, mas joga mais na medial. São alterações principalmente de articulações do carpo, né, do joelho, que tendem a levar mais esses desvios. Só que às vezes isso é decorrente de um equilíbrio mal feito de casco. Na imagem da esquerda a gente vê um quarto lateral do casco muito mais alto do que o quarto medial. Lembrando que esse casco é um casco do membro torácico esquerdo. A gente viu a porção direita, né, que é a mais medial, muito mais alta do que a porção esquerda, que é a lateral. Então, se a porção medial, que é a direita, cresce mais, esse animal vai ter um desvio por causa disso, pode ter certeza. Consequentemente, um desvio carpus varus. A fisiopatogenia dessas lesões, né, a gente hoje aconselha a tentar corrigir o quanto antes, quanto mais o animal com menor idade, né, quanto mais jovem tentar corrigir isso, até por causa de soldagem das placas de crescimento ósseo, né, a fusão desses tecidos ósseos aí, o que facilita. Se o animal está em crescimento ósseo, é mais fácil de você corrigir esse eixo. Agora, se ele é um animal mais velho, já está tudo calcificado, não tem mobilidade para nada, é difícil você trazer ele a um bom eixo novamente. A gente aconselha sempre compreender, né, a importância do cascamento do ferrajamento. Como eu disse no começo, são coisas que vêm crescendo bastante aí, o pessoal vem dando muita importância para isso, principalmente por causa de animais aí de valores mais superiores. E sempre observar o animal em repouso e em movimento, que às vezes no repouso ele está de um jeito, no movimento em outro, mas na maioria dos casos o animal apresenta da mesma forma no repouso e no movimento. E sempre evitar casqueamentos radicais, ferraduras inapropriadas, cascos mal balanceados. E aqui na imagem da esquerda tem um pré-casqueamento, um pós-casqueamento. A gente vê que no eixo podofalângico desse casco da esquerda, ele está totalmente desbalanceado. A gente vê um casco mais achinelado, né, pinça longa e a pouco talão, enquanto que no casco da direita pós-casqueamento a gente vê um casco mais balanceado, um eixo mais retilíneo, que na imagem da direita, no preto e branco, a gente aconselha manter o eixo do casco A, que é um eixo mais alinhado. E aqui é só uma forma de retirada de tecido, tecido de casco, que a gente colocou antes do casqueamento e depois do casqueamento, dá para ver uma diferença bem nítida aí. E aqui eu trouxe alguns casos aí do dia a dia que a gente atende, vários tipos de ferraduras modificadas, não vou falar todos, até porque não dá tempo, mas eu trouxe alguns dos principais aqui.
Esse caso aqui foi uma mula que a gente pegou com uma lesão do ligamento colateral lateral, metacarpofalangiano, né? Um ligamento bem comum, ainda mais, principalmente em animais de rédea, exerce, forças muito laterais, né, de forma brusca. Essa foi uma ferradura side bone, né, para lesões colaterais ou até mediais, mas de forma que uma lateral da ferradura seja diferente da outra. A gente vê aqui nessa imagem da ferradura que o ramo medial é um ramo mais fino, que é onde está tá o problema do ligamento. O que que é a função dela? A função dela é afundar um lado mais no solo, né, que é o lado rígido, que não tem problema, e o lado mais espesso da ferradura, nesse caso dessa ferradura, o lateral, ele não forçar tanto esse ligamento, ele não esticar tanto esse ligamento, né, eu diria. Esse foi um caso que a gente tratou, bem dizer, à base de ferrajamento corretivo. Lógico que teve suporte de anti-inflamatório, analgésico e tudo mais, repouso principalmente, mas o que mostrou mais resultado foi o ferrajamento mesmo, até porque é um animal que vive em locais mais arenosos, onde a ferradura desempenha um bom trabalho. Em alguns casos de terapêutica mais de área hospitalar, né? Eu trouxe algumas dessas ferraduras que a gente usa muito no dia a dia, a barra Patton, né? Ou a Patton Bar, ferradura muito utilizada. Essa égua é uma égua de tambor que rompeu o tendão flexor profundo, dá para a gente ver ele aqui na figura da esquerda, né? Ela rompeu ele totalmente, uma égua que foi para tenorrafia, e a gente aplicou essa ferradura com o intuito de que dá para ver que ela é elevada na porção mais palmar, na porção mais caudal, né? Que é o intuito disso? O animal volta da ternorrafia, da cirurgia, e você levanta esse casco na porção caudal no intuito de não forçar tanto a rafia desse tendão, para evitar que ele venha a um novo rompimento pós-cirúrgico por força mesmo, por exaustão, eu diria. Lembrar que a Fish Bar é bem parecida, né, a uma barra peixe, como a gente diz no dia a dia. Ela é bem parecida com a barra Patton, mas ela não tem essa elevação, é para animal que vai para cirurgia pós-rompimento imediato. Então você não precisa levantar ela assim, igual na Patton Bar, porque essa aqui era uma égua que passou mais de um dia, o tendão flexor profundo já tinha se distanciado muito o coto, então ficou difícil de chegar aos dois para fazer a rafia. Nesse caso foi um caso operatório imediato pós o acidente, então não precisa tanto levantar esse casco aí. Essa é uma ferradura two-weight que a gente usa tanto na rotina, né? Dedo largo, que a gente fala, a pinça dela é mais larga, para cavalos com lesão no ligamento suspensor do boleto, e ela dá um bom resultado e a gente usa ela muito na clínica hoje, muito mesmo, principalmente para animais de tambor. É uma barra Z, que é uma ferradura ortopédica também, bem usada. Esse caso foi um animal que cortou o talão lateral e teve avulsão total aí uns 3 dias depois. A gente coloca essa ferradura com o intuito de distribuir a carga para todo o restante do casco, em exceção no lugar onde está essa lesão, ou seja, o animal vai ter contato com o solo em toda essa barra da ferradura, né, a barra Z, e evitando tanta força e contato com o solo no lugar da lesão. Essa ferradura Onion Bed, né, talão de cebola, que a gente conhece no dia a dia aí, para lesão de navicular. Ela tende a distribuir a carga do casco do animal com o solo e jogar para a pinça, para mais cranial e evitar tanta a pressão desse impacto no sesamoide. Sesamoide distal, ela é muito usada para lesão, fratura no sesamoide distal e apresenta bons resultados também aí. Essa é uma ferradura barra ovo, né, ou oval, como a gente diz no dia a dia, que é a Egg Bar, uma ferradura também para fratura no sesamoide. Apresenta bons resultados, ela trabalha de uma forma diferente da Onion Bag,
E enquanto a União Bet joga mais peso para o talão, ela já distribui como um todo. Ela joga o peso mais caudal ou sesamoide distal, e não tanto a região dele, não tanto a região do talão como a ferradura anterior. Essa é uma outra ferradura street bar, né, ou barra reta. A gente usa muito para laminite, principalmente com a palmilha, como vocês veem na imagem da direita. O intuito dessa palmilha é amortecer mais o impacto desse animal, desse casco no solo, né? E distribuir a carga mais atrás por causa do eixo, né? Pode ver que na porção da pinça, na porção à frente da ferradura, tem uma marquinha mais clara, que é onde a gente rola essa pinça aí, né? Como aqui a gente fala no dia a dia. Isso é nada mais do que você facilitar a saída do casco do solo, né? Para não forçar ele tanto. E você consegue jogar esse peso mais atrás e aliviar mais a falange distal, principalmente em caso de começo de rotação ventral, né? Essa é uma mesma funcionalidade da ferradura anterior, que é a barra reta, né? A ferradura coração, a Heart Bar. Tem uma função muito boa para laminite também, só tem que tomar um pouco de cuidado para o pessoal que gosta. Às vezes esse triângulozinho aqui, que vem bem perto do ápice cranial da ranilha, às vezes o pessoal traz ele muito, por isso até que a gente faz esse mapeamento do casco, para não acontecer isso. Às vezes o pessoal traz ele muito à frente e ele acaba bloqueando a artéria circunflexa. Às vezes, ao invés desse animal melhorar, ele vai piorar. A imagem da direita tem uma mesma função, só que foi um caso um pouco mais específico, né, mais grave. A gente aplicou um silicone aí na ranilha desse animal para aliviar mais um pouco essa região. A gente tem usado muito o tamanco, né, para casos severos, casos mais graves de laminite com rotação de falange. Essa primeira imagem da esquerda a gente viu uma falange um pouco já rotacionada, bem fora do eixo podofalângico, e esse tamanco tende a aliviar mais essa pressão na falange distal, mesmo de forma rotacionada. O animal, ao mesmo tempo que o tamanco concentra o peso mais central desse impacto, ele alivia a falange. Isso ajuda muito na clínica, na melhora desses animais com esse problema, que é uma ferradura talonada que ela nada mais faz que manter a região da pinça, né, da frente da ferradura em contato rente com o solo, enquanto a região mais caudal, né, palmar ou plantar, ela fica mais elevada. A gente usa muito esse tipo de ferradura em caso de lesão do tendão flexor profundo ou até o superficial. Por quê? O intuito é levantar essa região para aliviar mais essas estruturas, esses tecidos aí, né? Então, o animal acaba sofrendo mais um pouco de peso no extensor digital comum e no extensor digital lateral, lógico, que é o principal tendão que a gente vê aqui na imagem do meio, mas como forma de terapêutica, acaba aliviando as estruturas mais afetadas. A gente tem usado muito esse tipo de ferrajamento, é uma ferradura com extensão de pinça, para animal com ruptura total do tendão extensor comum do dedo, né? O animal rompe e não consegue mais fazer o movimento de extensão, né? De levar essa mão para frente. A gente faz essa ferradura, junto a esse buraquinho perfurado nessa extensão da pinça, a gente amarra um tipo de goma ou elástico que vai preso ao pescoço desse animal. É muito comum em membro torácico, né? Acontecer esse tipo de rompimento. O animal vai para tenorrafia e volta com esse tipo de suporte ortopédico. Ao momento que ele caminha, o próprio movimento de frente, né, de membro torácico, ajuda esse elástico se movimentar e trazer o casco do posterior para frente, né, o membro do posterior para frente, através da tração desse elástico que tá preso a essa ferradura. Uma ferradura muito bem utilizada ultimamente. Um ferramenta mais novo, né? Uma ferradura Spider Plate, que a gente tem usado muito também para casos de laminite, né? No raio-x da direita, a gente vê uma rotação aí, bem avançada já. Esse animal conseguiu voltar ao esporte com esse ferrajamento. É uma ferradura também que necessita de uma palmilha de silicone, né? Por baixo desse suporte, né? Para aliviar também a falange distal, que já está rotacionada. A gente alivia ela e
e joga o peso mais caudal. É uma técnica não tão velha, tá? Mais comum ser usada hoje é o gesso, mas o gesso sintético, né? O IjaCast, ScottCast, mas a palmilha de silicone de condensação, muito mais utilizado hoje em dia para laminite do que qualquer tipo de ferradura, principalmente em grau agudo. O ferrujamento a gente usa mais para grau mais crônico, né? Essa é uma palmilha que também tem funcionalidade de aliviar a pressão caudal, né? Nessa imagem do meio, essa região que está sem o silicone, ela acaba não sofrendo impacto quando o animal pisa ao solo. Só que, como forma terapêutica, ele sobrecarrega a porção caudal, que é a porção de bulbos, talões e ranilha. E a gente põe essa palmilha e envolve ela com o gesso sintético. Isso depois de um balanceamento e um cascamento adequado. E uma conclusão que a gente sabe é que hoje o ferrujamento ortopédico tem crescido muito. Eu acho importante a gente trabalhar com isso, porque tem mostrado bastante resultado, mesmo que muita gente ainda não acredite, né? Muita gente não gosta, mas isso tem crescido muito. E hoje, cada dia mais vem surgindo mais jeitos de ferrujamento diferentes, não tem receita de bolo para nada, mas pelo menos tem que seguir um rumo certo, né? Não pode distanciar muito. E é isso. E queria agradecer ao Unifran, né, principalmente, CNPq, a CAPES, né, que são as fontes de fomento, e a JA, Saúde Animal, que hoje a gente trabalha junto, né? Muito bem. Parabéns, Matheus. Muito boa apresentação. Muito obrigado por você compartilhar aí a sua experiência de vida conosco, uma palestra tão ilustrativa, né? Isso é raro. Parabéns. Eu tenho aqui duas perguntas, Matheus, que se complementam, feitas pelo professor Lucas e pela graduanda Débora. Eles perguntam com que idade você poderia iniciar já os trabalhos de ferrageamento e de casqueamento nos potros e também, em casos de laminite, qual é o tempo, de quanto em quanto tempo é feita a manutenção, a troca dessas ferraduras? Cara, para casqueamento, hoje tem potros que a gente mexe, principalmente potros da raça manga larga, que vão ser futuramente animais de pista. A gente começa a casquear eles com 20 dias de vida. É claro que com 20 dias você não vai fazer um casqueamento exacerbado, né? Porque senão você acaba lesionando esse potro, em vez de se ajudar. É mais para você manter o equilíbrio ali do dia a dia, ainda mais se for animal que vive em cocheira muito úmida, então acaba tendo esse desbalanceamento aí. Mas com 20 dias tem potros que a gente já começa a mexer, e a partir daí a gente tem uma manutenção a cada 45, 50 dias. E sobre a questão da laminite, o animal com laminite aguda, geralmente o animal apresentou laminite subaguda hoje. A gente começa a dar uma manutenção. Com 15 dias a gente mexe de novo. Pode ser que dali 40 dias esse animal já saiu do quadro de laminite. Mas se é um animal que já está com a laminite crônica, não cuidou, não fez nada, a gente mexe hoje. Eu passo a mexer na medida do casqueamento, com 30, 40 dias. Porém, tem animal com laminite crônica que eu consegui tratar com 6 meses, e tem animal com laminite crônica que eu consegui tratar com 1 ano. Animal que eu consegui tratar com 3 meses, não depende só do casqueamento, depende da alimentação. O animal vai fornecer a medicação, não vai para dar esse suporte aí. Mas o que tem ajudado muito é essas hortes aí, né? Seja de ferradura ou de gesso com palmilha. Mas resumindo, a manutenção de no mínimo aí 30 dias. Perfeito. 30 Muito dias no obrigado, máximo Matheus. 45 dias. Obrigado, professor. É isso. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. E agora, para finalizar a nossa noite, eu gostaria de convidar a nossa mestranda Beatriz de Carvalho Abreu. Olá, Beatriz. Estou tirando aqui, professor. Fica à vontade. Olá, Boa tarde, Beatriz. boa tarde. A Beatriz de Carvalho Abreu é nossa
aluna de mestrado, também fez graduação aqui na Universidade de Franca, correto, Beatriz? Você me ouve bem? Uhum. E a Beatriz abordará o tema cocleomia omnivorax e sua ação parasitária em bovinos. Beatriz, uma boa tarde, uma boa apresentação, eu te vejo muito bem, te ouço muito bem. Por favor, poderia compartilhar a sua tela conosco? Sim, já vou compartilhar. Foi? Deu certo? Tá sim, só precisa aumentá-la, né? Maximizar a apresentação. Apresentar. Isso. Ok. Daí, se você clicar na sua tela, em cima da tela, daí você vai conseguir passar os slides, tá? E você pode até ocultar, aí tem no ocultar essa barrinha, Ok. para que a gente não fique vendo a barrinha e Certo, consiga ver vocês tudo. estão vendo, né? Sim, estamos vendo bem. Só pode clicar em ocultar na barrinha lá embaixo, por favor. Ah, tá. Ah, tá. E Pronto. daí, se você clicar em cima do slide, você vai conseguir passar para frente e para trás. Uma boa apresentação, Beatriz. Vou desligar aqui minha câmera e meu áudio para você ficar à vontade. Ok, obrigada, Jair. Boa tarde, gente. Como o Jair me apresentou, meu nome é Beatriz. Eu sou aluna da pós em Ciência Animal na Unifran. Hoje eu vou apresentar para vocês o tema Cocleoma oniprix e sua ação parasitária em bovinos. Esse tema foi meu tema de TCC na graduação, me formei ano passado, e eu tive bastante experiência a campo com esse parasita, tanto em vivo, né, natural, uma infestação natural, como in vitro, né, mantendo uma colônia. Eu fiz estágio e trabalhei com o professor Rafael Paranhos na SciCvet, e lá eu colaborei mantendo uma colônia desse parasita. Então, eu vou passar um pouquinho desse parasita, a importância da gente conhecer ele, e da minha vivência em relação a esse parasita. Bom, é muito importante a gente conhecer um parasita para a gente controlar ele e entender a importância dele para a gente prevenir, principalmente. Então, a gente inicia falando dela, né? A Cocleomia omnivorax. Ela é um díptero da família Caploridae. A gente consegue observar uma fotinha dela aí do lado. Ela é obrigatória de seres de sangue quente e se desenvolve em tecidos vivos. E ela é conhecida como a mosca da bicheira. Bom, ela é distribuída em toda a América tropical e subtropical, e ela é uma espécie que mais causa miese primária em rebanhos, animais domésticos e também nos seres humanos. Isso demonstra a importância desse parasita, como a gente deve conhecer ele e aprender para controlar e tratar esse parasita. Bom, é muito importante, com todos os parasitas, a gente conhecer o ciclo dele, porque conhecendo o ciclo, você sabe aonde agir para controlar esse parasita e para entender todo o seu desenvolvimento, né? A mosca, então, ela tem preferência de clima quente e úmido, então agora a gente está entrando em verão e é a época dela. Ela prefere regiões florestais para viver, mas todavia para oposição áreas abertas, então pastos, né? É onde o nosso rebanho percentual maior se encontra, né? Ela tem desenvolvimento holometábulo. O que significa isso? É quando um parasita tem um ciclo de vida do ovo, de larva, pupa e mosca. Isso é denominado, então. Nessa imagem aí do lado, a gente consegue observar uma ferida de um bovino. Essa ferida ela é causada para um estudo clínico, e a gente tem uma infestação aí natural de ovos, né, da cocleomia. Bom, para a gente entender então como funciona o ciclo da mosca, como eu já mencionei rapidamente para vocês, a mosca ela tem a fase de ovos, a fase larval, que são 3, L1, L2, L3, em pupa e depois a mosca. Então, brevemente, para a gente entender o ciclo dela, ela de 2 a 3 dias de vida, as moscas elas vão começar a copular,
de 5 a 10 dias ocorre a oposição. E para ocorrer a oposição, a fêmea ela precisa depositar os seus ovos em feridas recentes ou em mucosas. Na maioria, em feridas. A gente não tem em literatura trabalhos que descrevam com tanta frequência oposições em mucosas. É realmente mais em feridas. Uma fêmea ela consegue ovipor de 400 ovos por vez de 5 a 7 posturas. Então, ela pode chegar a 5 a 7 posturas. Então, repetidamente. A 2.000 a 2.800 ovos. Ela tem um ciclo de vida do total de 30 dias. É muito importante a gente mencionar que a gente está tratando de biologia. Então, esses dias, por mais que a gente tenha literatura, a gente tenha estudos que comprovem, pode ser muito diverso, pode ser modificado, a depender muito de vários quesitos. De clima, por exemplo, isso pode modificar. Então, isso vai depender muito da fase, do clima, então pode modificar esses tempos. Em relação ao ovo, a gente consegue ver uma imagem bem legal aí do lado. É uma massa plana, regular, sempre na mesma direção e com o método imbricado. O que seria o método imbricado? É o método que a mosca faz a sua oposição. A gente consegue observar nessa imagem. Eu tive a oportunidade de ver uma mosca ovipondo no microscópio e é muito interessante como ela é bem detalhista para fazer essa oposição. Então, é sempre no método imbricado, sempre na mesma direção. Ela para de ovipor para poder organizar os ovos um do lado do outro e depois um em cima do outro. Então, ela tem uma organização para fazer essa oposição. E é sempre, a gente consegue observar na grande maioria das vezes, numa infestação natural, nas bordas das feridas. Bom, como funciona então o ciclo, né, após a eclosão desses ovos, que são em torno entre 11 a 24 horas para eclodir esses ovos e gerarem então 3 fases larvais, que são a L1, a L2 e a L3. Essas fases larvais a gente consegue observar, principalmente depois assim, de bastante prática, né, a diferença entre elas. Entre L1, a gente consegue observar que elas são muito pequenas, né? E L2 e L3 pode ser um pouco mais difícil, mas tem-se fácil diferenciação. A L3 ela é maior. Após a L3, então, ocorre a pupação, que é as pupas que estão na foto à lateral. A pupação ela pode ocorrer em torno de 7 a 10 dias, mas isso vai depender muito do clima. Por exemplo, quando a gente estava mantendo a colônia, a gente passou por uma fase de muito frio, e foi um frio repentino, e a gente teve um aumento de 15 a 20 dias, né, dessa pupação, desse tempo de pupação, né? Para vocês entenderem, assim, ao natural como funciona, após a L3, né, que é a fase maior de larva, essas larvas elas vão caírem ao solo e buscar ali areia para se esconderem e assim gerar a pupa, né? Ficar 7 dias a pupação para depois vir a mosca. Nessa imagem aí lateral a gente consegue ver larvas em L3, isso é uma colônia que a gente estava mantendo. E a gente consegue observar, como eu falei para vocês, macroscopicamente pelo tamanho, né? Mais microscopicamente, a gente consegue observar nessas imagens que na L1, que é essa imagem A, a gente consegue observar os troncos traqueais bem desenvolvidos e os espiráculos respiratórios, já na L1, não são muito bem desenvolvidos por conta da pigmentação. Então, a gente não consegue observar por conta da pigmentação. Já na L2 e na L3, a gente consegue observar microscopicamente. E a gente nota que na L2 tem apenas 2 espiráculos, que a gente consegue observar bem no meio aqui. E na L3, 3 espiráculos. Falando da mosca adulta, é uma mosca que a gente consegue diferenciar bem, ela tem um tamanho de 9 milímetros, ela tem uma coloração azul ou verde metálica, ela tem a cabeça amarelo brilhante, os olhos amarelo avermelhados, ela tem 3 listas longitudinais no mesanoto, um aparelho bucal lambedor, palpos curtos e filiformes e a base costa preta e de pelos escuros.
A gente consegue fazer também a diferenciação do sexo, que é extremamente importante para a gente na colônia, porque para a gente manter uma colônia, a gente precisa fazer essa separação para poder colocar elas para copular. E a gente consegue diferenciar pelo tamanho da divisão entre os olhos, né? O macho é muito mais estreito essa separação e a fêmea a macho, a separação é muito mais estreita do que das fêmeas. A gente consegue observar nessa imagem, do lado esquerdo, um macho e do lado direito, uma fêmea. A separação é bem distinta. Tem alguns trabalhos que já falaram sobre o tamanho, que você consegue observar a diferença pelo tamanho. Mas isso não é verídico, principalmente a gente que mexe com colônia, a gente não consegue diferenciar elas por tamanho, porque a gente pensa que elas vão nascer ali em diferentes dias, depois da pupação, né, em diferentes tamanhos. Então, pelo menos numa colônia, a gente não difere pelo tamanho, e sim por essa separação, e é bem visível, é bem fácil fazer isso. Bom, o que essa miíase ela causa, então, nos bovinos, né? Quais são as consequências disso e qual é a sua maior prevalência, né? A maior prevalência é em bezerros recém-nascidos, né, por conta do umbigo, em vacas recém-paridas, por conta de retenção ali do fetais, né, animais que passaram por procedimentos cirúrgicos ou animais que passaram por feridas acidentais. Então, você tem a predisposição ali de feridas e é onde a mosca vai ali fazer a oposição, né? Quais são as consequências disso, né? Perda de peso, queda na produção de leite, danos ao couro e mortalidade dos animais. A gente consegue observar, eu não sei se vocês já viram um animal com uma bicheira, além do cheiro ser muito característico, de longe você consegue observar que esse animal tá com bicheira. É notável o estresse que esse animal fica, né? A dor que ele sente, né? Essas larvas estão ali comendo a carne do animal, né? O animal fica muito estressado, ele para de se alimentar, por isso tem a perda de peso, aí baixa imunidade, tem a queda na produção de leite, tem dano no couro, porque a depender do percentual dessa ferida, né? Pode ter o descarte ali daquela região, e tem um prejuízo muito grande para o produtor, né? Não só pelo índice de mortalidade, que pode chegar a ser alto na propriedade, se tiver um manejo inadequado, mas como também todo o custo que tem com tratamento e prevenção em relação a isso. Bom, o diagnóstico é bem simples, né? A gente consegue, ao olho nu, consegue observar que um animal tem ali a bicheira. É necessário a gente fazer a identificação da gravidade e buscar ali uma conduta para tratamento. Os quimioterápicos mais utilizados são a abamectina, ivermectina, amoxicilina e a doramectina. Os tópicos são o Comofos, o clorfenfos e o diclorfos, que são esses que a gente conhece no mercado, os tópicos, os roxos, né, que deixam a mancha roxa no gado, que a gente já conhece. Esses são os que eu vejo mais eficácia, mas depende muito do manejo, né? A gente sabe a importância de fazer a limpeza dessa ferida, retirar as larvas e fazer o tratamento e acompanhar, né, ter um manejo adequado até a completa cicatrização, porque não dá para você tratar uma vez e esquecer ali, porque essa ferida não vai cicatrizar, vai ter nova oposição e não vai adiantar o tratamento. Aí a gente entra no gancho do controle, né? A gente observa que na maioria das propriedades é por conta de manejo, né? É uma coisa que a gente consegue adequar no manejo e prevenir completamente, né? O diagnóstico ele tem que ser rápido, principalmente, porque isso já evita completamente um tratamento mais robusto, que gaste mais, que leve mais tempo, né? Tanto tempo quanto dinheiro, né? Com remédios. Você observando o gado, olhando o gado todo dia, manejando esse gado todo dia, você consegue ver se o animal tem uma ferida acidental, por exemplo, você consegue tratar ali de início e ter um tratamento muito mais efetivo e muito mais rápido. Fazer a cura de umbigo dos bezerros recém-nascidos é extremamente importante, a gente sabe inúmeros problemas que podem causar num bezerro, né? A bicheira é um deles, e grave também.
E junto com a cura, né, a gente sempre indica em relação ao manejo o pasto maternidade, porque esses animais, não só o bezerro como a vaca recém-parida, estar ali próximo de um local onde tem acesso fácil para fazer essa cura todos os dias e ter alguém ali sempre de olho para que caso tenha ali qualquer possibilidade de infestação, já fazer o tratamento. A estação de monta e nascimento é um manejo adequado para ter esse controle e uma adequação na propriedade, né? O uso de repelentes e limpeza em pós-cirúrgicos é indicado também evitar cirurgias eletivas nessa época de calor, né? Essa época que você tem, por consequência do clima, um aumento desse parasita, né? Então, evitar essas cirurgias nesse clima, mas se ocorrer, fazer a limpeza e usar repelentes, né? Até a completa cicatrização. Atenção com animais a pasto, foi o que eu mencionei em relação a ter um manejo adequado, de sempre estar ali olhando um animal, porque se um animal machuca ele no pasto, numa ferida inicial você já faz a cura e você não tem todo um transtorno de uma ferida infestada e grande. Há a possibilidade de uso de inseticidas, mas isso é indicado somente em propriedades que você observa que tem uma infestação muito grande, só que é muito difícil de controlar. E se você tem um controle no manejo, você não vai precisar se preocupar em relação a isso. Essas foram as referências que eu utilizei. Eu queria agradecer, eu estou à disposição para tirar dúvidas. É meio complicado, a gente tem que falar um pouco mais rápido, mas é um assunto gostoso de falar. Parasita a gente tem que conhecer bem assim, o ciclo dele, e eu estou à disposição para tirar dúvidas. Perfeito, Beatriz. Muito obrigado. Muito obrigado. É muito bom, né, ver assim o seu crescimento, né, o quanto que você aprendeu ao longo da sua graduação, com essa iniciação científica e dando continuidade já no mercado de trabalho. Meus parabéns, né? Beatriz, eu tenho uma dúvida. Você passou ali alguns quimioterápicos que são utilizados, por exemplo, no tratamento, né, clínico, e com relação à resistência, existe algum risco, algum relato com relação a isso ou não? Normalmente eles são bem eficazes. Sim, principalmente dos quimioterápicos, né? A gente observava muito isso lá no Rafael, principalmente a ivermectina, a gente consegue observar, e a doramectina, foi trabalhos que eu presenciei ali que tinham resistência. A gente observa que as indústrias farmacêuticas estão tentando trabalhar, às vezes em porcentagens maiores, né, para tentar ter um índice de eficácia maior. A gente observa também que é muito a depender da região, se a gente consegue ver trabalhos também, né, que tem regiões que a gente sabe que tem princípios ativos que são mais resistentes e outras não, como também o manejo, né, ali do local, né, tem locais que a gente observa que são mais resistentes a um princípio e a outros não. Então, acho que não é uma receita de bolo, mas o que eu observo maior eficácia é ali um tratamento tópico junto com um manejo adequado, que a gente tem uma eficácia ali 100%. Perfeito. Muito obrigado. Tem mais uma pergunta aqui, desculpe, agora que eu vi. A Débora Guiar, ela pergunta se essas moscas em particular têm preferência por alguma raça. Não. Elas têm preferência por feridas, né? Uma ferida que tiver ali à predisposição, ela vai estar ali e ela vai ouvir pouco. Certo. Tá ótimo. Bom, relembrando então a todos que tanto a Viviane, Matheus e Beatriz, eles compartilharam seus e-mails, suas mídias digitais e estão disponíveis para responder possíveis dúvidas no futuro. Débora, agradeço mais uma vez a sua presença. Débora, Beatriz, agradeço mais uma vez a sua presença, né? E agradeço a presença de todos vocês. Relembrando, todas essas palestras estarão disponibilizadas nas nossas mídias sociais, então vocês podem nos acompanhar tanto no YouTube, Instagram e demais mídias,
Muito obrigado pela presença de cada um aqui nessa noite e desejo um bom início de noite para todos. Até mais. Obrigada. Boa tarde, gente.